Vamos começar falando de política. Com mais de 2 milhões de assinaturas, as 10 medidas contra a corrupção enfrentam dificuldades para passarem pelos parlamentares da comissão especial. O projeto circula há 8 meses na Câmara e não tem previsão para ser votado. O Ministério Público Federal entregou no mês de março ao Congresso um projeto de lei que contém 10 medidas para prevenir, punir e recuperar dinheiro público. No total foram 2,28 milhões de assinaturas, que contaram com o apoio da Força Tarefa da Operação Lava Jato e sugerida por procuradores da República. Elas têm 3 eixos centrais. O primeiro eixo é evitar que a corrupção aconteça. Prevenção. O segundo eixo é trazer uma punição adequada para a corrupção e nos dar instrumentos para que a recuperação dos ativos seja satisfatória, a recuperação do dinheiro desviado seja satisfatória. O terceiro eixo é dar um basta na impunidade, porque corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. O chamado golpe da madrugada fracassou após alerta do deputado Miro Teixeira da Rede. Existe um boato, que é a pior coisa que pode acontecer. A verdade, às vezes, dói um pouco. Mas está correndo boato que essa sessão foi mobilizada para imaginar a votação, a apresentação de urgência urgentíssima e votação, hoje ainda, de um projeto que anistia o chamado Caixa 2 de campanha eleitoral. Outros deputados também engrossaram o coro e protestaram contra o projeto que, de forma estranha, não havia dono. Um trambique, e nós queremos saber, inclusive, que partidos estão assinando essa emenda aglutinativa que está sendo redigida às escuras, escondido do povo. Essas 10 medidas passadas anteriormente na matéria, elas parecem novas, mas, na verdade, é só o aprimoramento de 528 projetos de leis que estão engavetadas no Congresso Nacional. Sabe o que isso significa? Significa que a cada ano continua sendo roubado 200 bilhões de reais no nosso Brasil. E não é feito nada. Quem sabe essas 10 medidas iam resolver alguma coisa. Mas eu lhe digo uma coisa, não fique surpreso se essas leis forem burgadas. Sabe por quê? Um exemplo disso foi o golpe da madrugada. Fique atento, acompanhe, fique de olho. Esse é o meu conselho na questão das 10 medidas. Não basta apenas assinar, tem que acompanhar. O mês de novembro é internacionalmente dedicado à saúde do homem. E eu, apesar de estar com os meus exames em dia, não represento a realidade da população masculina brasileira. No Brasil, ainda há certa resistência em se fazer exames preventivos de câncer de próstata. Você confere agora. O mês de novembro é internacionalmente dedicado à prevenção do câncer de próstata e à saúde do homem. Por ano, no Brasil, são registrados 60 mil novos casos de câncer. Milhares de pessoas andam pelas ruas, conversam, riem, vivem suas vidas como de costume. Mas grande parte da população tem ou já teve alguém portador da doença. A gente fala para ir, mas não vai, não adianta. A gente fala que é perigoso, tem que se cuidar. Quanto mais cedo descobrir, mais cedo tem a cura, né? Consegue curar ou fazer a operação, fazer cirurgia. Mas não adianta, não vai, é teimoso mesmo. Embora seja um câncer grave, 90% dos casos podem ser curados, desde que sejam diagnosticados cedo o suficiente. Quando o câncer é diagnosticado tarde, os homens podem sofrer sequelas como infertilidade e disfunção erétil. É bem importante mesmo. Para mim não, porque eu sou mulher. Mas é importante para os meus filhos, para os meus amigos, para passar adiante. Obrigado. Novembro Azul é uma campanha em nível nacional para que os homens façam o exame de toque retal. O senhor costuma fazer prevenção e ir no médico? Todo ano eu faço e estou com acompanhamento médico sempre. A campanha do Novembro Azul não é tão conhecida no Brasil como em outros países. Quase 50% dos homens nunca foram a um urologista ou nem possuem conhecimento sobre a doença. Não pode ter receio. Tem que fazer, né? Para ver se está tudo bem, né? Se tiver tudo bem, é melhor, né? Para prevenir os riscos da doença, é importante ter uma alimentação regrada em cereais integrais e com menos gorduras, principalmente animal, frutas, grãos, legumes e verduras. Também se recomenda fazer 30 minutos diários de atividade física. Então a gente tem mais é que se cuidar, né? Não só os homens, como
a gente mesma, né? Seios, tudo, útero, sei lá, tudo, né? Recomenda-se que os homens façam os exames preventivos de câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. O tratamento do câncer de próstata pode ser feito de várias formas, através de cirurgias, radioterapias, quimioterapias e o uso de hormônios. A escolha do tratamento é feita a partir do estágio da doença e das características de cada paciente. Vou procurar prevenir. É isso mesmo. Tá, muito obrigada. Laura, você costuma assistir séries aonde? Então, eu ainda não saí da televisão, Leonardo. Hoje a tecnologia já nos permite assistir filmes e séries até dentro do ônibus, sem ter que esperar uma eternidade até o próximo episódio sair. É o que vamos ver na matéria a seguir. O mundo do entretenimento passa por mudanças constantemente. Novas tecnologias mudam tanto os tipos de mídia, quanto a forma como as pessoas consomem os conteúdos. Foi assim com as transmissões de TV, a chegada do VHS e a introdução dos filmes digitais, o lançamento do formato DVD, a migração para a TV por assinatura, mudanças para o padrão Blu-ray e agora a revolução do streaming. Toda forma de distribuição, ao seu tempo, apresentou uma série de vantagens e não por acaso cada uma teve seu espaço e vez durante as últimas décadas. É o exemplo da empresa americana Netflix. Com preços reduzidos e um acervo atualizado mensalmente, a plataforma vem ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros. A compatibilidade com múltiplos dispositivos é um dos pontos mais fortes, pois ao contrário da TV a cabo, que precisa de um aparelho específico, a Netflix pode rodar em qualquer dispositivo. Além de eu assistir o que eu quiser e a hora que eu quiser, eu posso levar o celular para qualquer lugar e não ter que ficar esperando a programação na televisão, sendo que nem é coisa que eu quero ver. Fora que eu entupia meu computador de vírus, porque eu ficava baixando coisa ali e eu nunca conseguia assistir, na verdade. Então, Netflix é muito bom porque eu posso assistir o que eu quiser. Para conquistar o interesse do público, muitas operadoras de TV por assinatura e canais pagos migraram para os serviços de streaming. Já um dos grandes limitadores da TV por assinatura é justamente a relação custo-benefício. Geralmente, os serviços on-demand possuem um preço mais em conta, quando comparados à TV por assinatura. Mas todos os serviços têm suas desvantagens. É o que conta a assinante do serviço de streaming, Sandra Alvarenga. Tem a questão da utilização pelas crianças. Aqui em casa mesmo, principalmente as crianças pequenas. Porque atrapalha nas atividades da escola, das atividades de casa, o convívio com a família. Se deixar, cada um fica num ambiente assistindo a sua série, o seu filme. Lembrando que essa e outras matérias você encontra em nosso canal do YouTube. E a seguir, os prejuízos causados pelo temporal do último dia 16 de outubro. Voltamos já já. Voltamos com o Painel Mix. Agora vamos tratar de ciência. Ao longo dos últimos séculos, uma série de acontecimentos marcou o nosso planeta. A descoberta do fogo, a agricultura, a escrita, a Revolução Industrial. E tudo isso graças à ajuda de uma das principais áreas do conhecimento, a ciência. Ela fez parte do nosso passado e continua presente em nossa vida. Confira na reportagem. Você já parou para olhar o mar? Percebe que de longe só podemos ver uma parcela do que ele realmente é? E que quanto mais nos aproximamos, mais podemos conhecer o que há dentro dele? Você já parou para olhar o céu e pensar no que existe além dele? Através da inteligência e curiosidade humana, fomos além da fronteira do planeta Terra e descobrimos que somos rodeados de outros planetas, cercados de um Sol e milhares de estrelas que formam uma galáxia. Fomos mais a fundo e descobrimos que além do nosso Sol existem inúmeros outros sóis, que além do nosso planeta existem incontáveis outros planetas, milhares de outras estrelas que pertencem a mais de 2 trilhões de galáxias. Realmente podemos considerar que somos apenas um grão de areia no universo. No entanto, ainda temos um dos mais potentes instrumentos conhecidos em toda a natureza, o cérebro. E através dele, podemos estudar o que existe além do planeta Terra e considerar que somos especiais simplesmente por existir. Existe uma forma de conhecimento que representa o ápice da inteligência humana. Ela é a fonte das maiores descobertas da história. Trata-se de algo que todos nós, em algum momento, vislumbramos em nossa própria existência. Ela está presente no café, no remédio, no forno de micro-ondas, na eletricidade, no carro,
nas plantas, no condicionador de ar, na arte e em tantas outras formas. A ciência se manifesta em nossa vida de forma constante. No entanto, trata-se de algo que não está presente de forma considerável nas escolas brasileiras. De acordo com um levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação, apenas 4,5% das escolas públicas do Brasil têm todos os itens de infraestrutura previstos por lei. Entre os itens mais críticos estão os laboratórios de ciências, que marcam presença em apenas 8,6% das escolas públicas brasileiras de ensino fundamental. Aliada à ciência, a tecnologia possibilita a propagação de conhecimentos científicos. É o caso do canal no YouTube Ciência Todo Dia, que já conta com mais de 100 mil inscritos. Criado por Pedro Loz, o canal conta com vídeos interativos que ensinam ciência de maneira fácil, atrativa e acessível a todas as pessoas. O canal começou em 2013, na época eu estava no ensino médio, no terceirão, e eu já acompanhava muitos canais de ciência dos Estados Unidos, ou até tinha australianos e britânicos também, em canais internacionais, de fato. E eu sempre acompanhei muitos vídeos deles e adorava os vídeos que eram de curiosidades ou de ciência pura e aplicada. Gostava muito de física já na época. E eu parava e pensava, por que a gente não tem nada assim no Brasil ainda? E aí eu comecei a pensar, bom, talvez eu possa fazer. Para mim, a ciência é como se nós humanos fôssemos extremamente bons em se perguntar o porquê das coisas e usar a resposta que a gente encontra para esse porquê das coisas como uma maneira de dominar a natureza ao nosso redor. Só que de nada adianta a nossa curiosidade para responder perguntas sobre a natureza, sobre como as coisas funcionam, se a gente não tiver um método bem coerente para avaliar se a nossa resposta, se a nossa conclusão foi boa o suficiente. Então, para mim, a ciência ela serve como tanto um corpo de conhecimento, é uma coisa cumulativa em que várias pessoas vão contribuindo até que ela se torne a ciência, um colaborativo de informações, tanto quanto um método extremamente eficaz. Eu não digo que é o melhor método que existe, o método científico, só que ele é um método extremamente eficaz que a gente usa desde 1500 por aí, que foi mais ou menos quando começou a ser estruturado o método científico. Tem uma anedota muito famosa na física que é a do pêndulo caótico. Então, se você for ler um livro-texto sobre um pêndulo caótico, por exemplo, você vai ler que são duas barras conectadas por dois pivôs que podem girar em torno de um braço de alavanca que faz um movimento impossível de descrever ao longo de muito tempo. E isso é extremamente difícil de se imaginar. Sabe, eu não consigo imaginar direito. Eu sei o que é um pêndulo caótico e eu consigo imaginar, mas se eu não soubesse o que é um pêndulo caótico, eu não conseguiria imaginar isso. E se ao invés de escrever isso ou falar isso, a gente simplesmente mostrasse um vídeo para os nossos alunos? E talvez eu acho que essa seja a maneira mais adequada de fazer com que a ciência se aproxime dos alunos. A tecnologia, eu me arrisco a dizer que ela surgiu como um subproduto da ciência. Talvez a tecnologia existisse antes, no sentido de existirem coisas que a gente fazia para melhorar a nossa vida. Só que eu acho que a ciência e a tecnologia estão tão interligadas que eu sinceramente não consigo pensar numa distinção entre as duas. Por exemplo, quando enviaram o Hubble o telescópio Hubble e botaram em órbita, ele tinha um defeito num espelho e tiveram que fazer um software de correção desse defeito. E o software depois foi adaptado para ser utilizado em diagnóstico de câncer de mama. Ou, por exemplo, aquele cobertor térmico que corredores colocam depois de uma longa prova. Isso também é uma tecnologia para manter as naves aquecidas ou coisas assim. A tecnologia faz a ciência ficar mais fácil, porque a gente consegue fazer nossos experimentos que precisávamos fazer, e a ciência faz a tecnologia conseguir criar essas coisas que fazem ela mesma mais fácil. Então, eu acho que é uma relação perfeitamente simbiótica entre os dois. Então, eu realmente espero que eu consiga continuar no futuro com o mesmo empenho que eu tenho agora, com o mesmo fascínio que eu tenho agora, com a mesma mentalidade de criança, de sempre estar tentando descobrir novas coisas, de chegar em novas respostas. E eu acho que talvez seja esse o Pedro do futuro, ao menos eu espero que seja esse Pedro do futuro. Nosso planeta está cercado de ciência. Convido você a chegar mais perto para conhecê-la.
O vendaval do último dia 16 de outubro provocou um prejuízo no agronegócio da região da Amurel. Foram ventos assustadores, Laura. Verdade. O meio rural de Tubarão contabiliza um rombo de 10 milhões de reais. A reportagem é de Jefferson Vitorino. Imagine uma semente de eucalipto plantada por um jovem agricultor. 30, 40 anos depois, essa pequena muda se transforma numa árvore de 30 metros de altura. De repente, a natureza decide tocar na própria natureza. O resultado, aquela imponente árvore vai ao chão. Essa era a plantação de eucalipto da dona Isabel Citadin Nandi. Ela mora no bairro Boa Vista, na cidade de 13 de Maio. Mas devido ao temporal, que praticamente limpou a área plantada, vai ter que redobrar os gastos para plantar tudo novamente. Infelizmente, foi mais a calipada, né? Porque a nossa casa, graças a Deus, não mexeu. Mas isso aqui estragou tudo, né? Cerca de 250 metros cúbicos de madeiras que tinham entre 38 e 40 anos foram derrubadas. Os ventos, que chegaram à marca de 220 km por hora, varreram boa parte da plantação e afetaram também a zona rural da cidade. Aqui em 13 de maio, por exemplo, o vento foi tão forte que arrancou praticamente todas as árvores. Algumas delas que estão em pé estão tortas ou rachadas. Um prejuízo para o agronegócio na região em torno de 10 milhões de reais. A EPAGRE elaborou um relatório das perdas estimadas e encaminhou à Secretaria da Agricultura e Pesca do Estado de Santa Catarina com o objetivo de subsidiar informações sobre o setor agropecuário e estudar meios de auxiliar as vítimas. Enquanto a dona Isabel não recebe ajuda dos órgãos públicos, ela encontra dificuldades para vender a madeira danificada. Um pouco rachou, a lenha tá mais difícil ainda para vender, né? Então eles só tiram a madeira, o que é bom, e o resto não sei. Tem gente que ficou para vir ver se leva a lenha ou se não leva. É complicado agora. Na sequência, notícias sobre esporte. O Painel Mix volta já. Estamos de volta com o Painel Mix e agora vamos falar de um esporte radical. Neste ano, a projeção da primeira pista de skate em Tubarão completa 39 anos. Segundo o Datafolha, são mais de 8,5 bilhões de adeptos ao esporte no Brasil. O esporte chegou a Tubarão na década de 70. E a partir desta data começou a ganhar destaque na região. Os skatistas da cidade costumavam se reunir na Praça Walter Zumblick, ponto de encontro dos jovens na época. A pista ficou conhecida como The Rock e foi reinaugurada em 2014. E em 2016, os skatistas ganharam uma nova pista próxima à Arena Multiuso. Além de uma alternativa para o lazer, a pista Skate Plaza incentiva os jovens a ver o esporte como uma profissão. Bom, e a gente continua falando de esporte, só que agora o assunto é futebol. Já recebo aqui nos estúdios Jonas Goulart para falar sobre o acesso do Tubarão à elite do futebol catarinense, não é isso, Jonas? Pois é, Leonardo. Depois de 7 anos amargando o martírio da segunda divisão do Campeonato Catarinense, o Tubarão voltou. E os torcedores já podem bater no peito e dizer orgulhosos que o seu time está na elite do futebol catarinense. Foi uma campanha fantástica e nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem não só aos jogadores, torcedores, comissão técnica e diretoria, mas a toda a cidade de Tubarão, que, depois de passar por dias difíceis, teve motivos para voltar a sorrir graças ao futebol. O futebol se uniu à natureza, formando a grande força do sul. O Tubarão tricolor é o time da cidade azul. O Tubarão tricolor é o time da cidade azul. Devastando a defesa inimiga, segurando o ataque adversário, vibrando com sua torcida. Agora ninguém segura o Tubarão, devastando a defesa inimiga, segurando o ataque adversário, vibrando com sua torcida. Arrasa Tubarão, arrasa Tubarão. Agora, o Tubarão está na primeira divisão do Campeonato Catarinense e seus adversários ficaram um pouco mais difíceis. Vamos conhecê-los na reportagem a seguir. Não vai ser fácil para o Tubarão na primeira divisão do Campeonato Catarinense. Mas agora eu estou aqui com a Laura, porque eu quero saber de você se você gosta de futebol, se você acompanha esse esporte. Eu gosto de outros esportes, futebol eu não acompanho.
Pois é, como você, muitas mulheres também estão nessa situação. Mas a Nicole foi às ruas para conversar com as mulheres um pouco sobre futebol e outros esportes. Estamos aqui no Bloco Cetal, na Unisul de Tubarão, para saber o que as meninas sabem sobre futebol. Vamos ter, então, 3 perguntinhas para fazer para cada uma e vamos ver qual é o quão elas sabem sobre futebol. Estamos aqui com a primeira aluna, o nome dela é Cauana, ela tem 17 anos e ela cursa jornalismo. Então vamos fazer a primeira pergunta. Quem é o atual líder da tabela do Brasileirão 2016 da Série A? É o Palmeiras. Tá. Não foi combinado, gente, ela sabe. Estamos aqui com a aluna Bianca, ela tem 18 anos e cursa jornalismo também. Agora vamos fazer a pergunta para ela. Quem é a atual técnica da seleção brasileira feminina de futebol? Estamos aqui com a aluna Bruna, ela também cursa jornalismo e tem 21 anos. Então vamos para a pergunta dela. Quantos jogadores tem numa equipe de futebol quando ela entra em campo? 11, eu acho. Bom, por hoje era isso. O quadro de esportes dessa semana fica por aqui. Voltaremos na semana que vem com muito mais informações sobre o mundo esportivo. Obrigado, Laura. Foi um prazer estar participando aqui com vocês. Muito obrigada, Jonas. Mas o Painel Mix não acabou. Para finalizar, vamos ficar com as blogueiras Vivian Patrício e Jéssica Marques, com o Papo Pop. Olá, pessoas maravilhosas que estão nos assistindo. Hoje estamos com mais um Papo Pop. E no Papo Pop de hoje vamos ter Katy Perry, Adele, Justin Bieber, Bruno Mars e a participação do nosso colega Bruno comentando o que as pessoas vêm falando na rede. E aí galera, não esqueçam de twittar com a hashtag Papo Pop. Vamos começar falando das notícias do mundo da música com ela, Katy Perry. No começo da semana passada, Katy Perry modificou a capa de seu Twitter, gerando uma euforia total dos fãs. O motivo foi porque a cantora publicou uma frase cheia de suspense, "A Bear Is Coming", que em português significa uma melhor versão de mim está chegando. Ao longo da semana, os fãs tentaram descobrir o que a Katy está insinuando. Algumas pessoas já disseram que o título do próximo single dela deve ser A Better Me, e o Is Coming serve para anunciar que em breve a canção será lançada. Será que vem hit por aí, Vivian? O que será que a Katy Perry está aprontando, hein? Mas também há quem diga que o suspense todo pode ser e aí. O que vocês acham? Sobre o novo CD, ela declarou que recentemente está experimentando novos sons, está se divertindo e tentando novas produções. Vamos esperar para ver o que vem por aí, então. Bruno Mars fez um cover emocionante de El I Ask, da Adele, na semana passada, e arrancou elogios dos fãs na web. O cantor está mesmo ligado no 220 volts nessa nova fase da carreira. Afinal, o astro pop está trabalhando bastante para divulgar suas músicas novas. Além de apresentar a versão ao vivo do hit 24,000 Magic, ele fez um cover incrível de um dos singles da Adele, El I Ask, do álbum 25, que foi composta pelo próprio Bruno em parceria com a cantora. Bom, vindo destes dois, o resultado não poderia ser outro, né? A não ser muito sucesso. Vamos conferir um trecho. Para completar, Bruno ainda foi confirmado recentemente como uma das atrações musicais do Victoria's Secret Fashion Show 2016, ao lado de Lady Gaga e The Weeknd. Gaga, que também será a atração do Super Bowl 2017, promete embalar o desfile das Angels com suas novas músicas. Já The Weeknd, que foi uma das atrações do desfile em 2015, voltará ao evento de moda, dessa vez com uma era totalmente repaginada. Em 2016, o Victoria's Secret Fashion Show está agendado para acontecer em Paris, na França. O canal americano CBS exibe o evento no dia 5 de dezembro. No Brasil, a transmissão será pelo SBT poucos dias depois. Vamos falar da turnê do Justin? Pois é, o show extra do cantor foi confirmado em São Paulo. Os fãs ficaram enlouquecidos quando Justin Bieber confirmou sua passagem pelo país.
Como já falamos aqui, no dia 29 de março ele se apresentará no Rio de Janeiro e no dia 1º de abril em São Paulo. Todos os ingressos do show se esgotaram em horas, com isso muita gente ficou de fora. Mas para alegrias dos fãs, o cantor agendou uma nova data para se apresentar no Brasil, para ninguém perder essa festa. Dia 2 de abril, o Muso Tim subirá novamente ao palco em São Paulo para a alegria dos Beliebers. Vamos falar do EMA? Teve artista brasileiro ganhando prêmio, hein? Os fãs de música boa, definitivamente, não se decepcionaram com a edição de 2016 do Europe Music Awards, que aconteceu na noite deste domingo, em Roterdã, na Holanda. Além de apresentar muitas performances incríveis como Bruno Mars, Green Day e The Weeknd, o evento da MTV europeia ainda premiou vários artistas queridinhos da galera. Lady Gaga, por exemplo, venceu em 2 categorias, Melhor Cantora e Melhor Look. Quem levou a melhor na categoria Melhores Fãs foi Justin Bieber, que também conseguiu ganhar Melhor Música com Sorry. Enquanto isso, Shawn Mendes surpreendeu ao derrotar nomes fortes, como Drake, na categoria Melhor Cantor e ainda saiu vencedor na disputa pelo título de Melhor Artista Canadense. A lista completa de vencedores do EMA 2016 ainda conta com os nomes de Ariana Grande, Fifth Harmony, Little Mix, DJ Martin Garrix e mais. Você pode conferir tudo no nosso site painelmix.com.br/papopop. E ainda falando de EMA, vocês sabem quem foi eleito o melhor artista brasileiro? A dona do Hit Bang provou que seu sucesso realmente não tem limite. A cantora disputava o prêmio com Carol Conká, Ludmilla, Projota e Thiago York. Lembrando que essa é a segunda vez que a Anitta é premiada no EMA. Em 2015, a diva já havia conquistado o título de melhor artista da América Latina. Em sua conta oficial no Instagram, a cantora fez questão de agradecer a todos os fãs. Parabéns, Anitta! Vamos ver o que a galera anda falando no Twitter. A Júlia disse o seguinte: Anitta merece demais todos os EMAs possíveis. É a maior artista do Brasil hoje. Doa quem doer. Só resta assistir ela conquistando tudo. O Lucas: Anitta ganhou um EMA ontem, né? Quer dizer, mais um, rainha é assim mesmo. A Cláudia mandou o seguinte: reclamam que a Anitta venceu o prêmio no EMA como melhor artista brasileira, mas nas festinhas, rebola a bunda até o chão. Vocês acharam que a Anitta não ia ganhar o EMA este ano? Pois é, ela é merecedora de todo esse sucesso. E para finalizar o Papo Pop dessa semana, vocês viram o Nick Jonas beijando uma modelo e curtindo bastante uma baladinha no clipe do hit Champagne Problems? Nick Jonas decidiu começar a semana com o pé direito. O cantor divulgou o videoclipe de seu novo single. No clipe, o astro teen surge rodeado de mulheres e com direito a muito champanhe. Ele canta, dança e ainda beija uma das modelos na festa. O cantor está mesmo decidido a causar com suas novas músicas de trabalho. Vamos conferir um trecho. E o Papo Pop de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos vocês pela participação na internet com a hashtag Papo Pop. Até a próxima e é com vocês, Leonardo e Laura. Muito obrigado, Vivian e Jéssica. E assim encerramos o Painel Mix de hoje. Muito obrigada a você, telespectador, pela audiência. Boa noite. Boa noite.